O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara, encerra esta sessão plenária virtual da Casa, em que o plenário aprovou um projeto de resolução e 2 projetos de lei. O projeto de resolução institui o sistema híbrido de votações para permitir a volta do trabalho nas comissões e os projetos de lei punem condutas relacionadas à Covid-19. Aqui ao meu lado, Dini Moraes. Boa tarde, Dini. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pela internet, no aplicativo Câmara ao Vivo e também nas nossas mídias sociais oficiais da Câmara dos Deputados. Bom, se o tema de ontem foi economia, o tema de hoje foi a pandemia de Covid. Os 2 principais projetos que foram aprovados aqui, voltados para a população, são projetos que tentam resolver problemas que estão sendo enfrentados nessa fase inicial da vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso país. A gente sabe que ainda a vacinação está começando, a gente é um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas apenas 4 milhões de doses, cerca de 4 milhões de doses foram aplicadas até o momento, mas a gente já vê problemas nessa vacinação, né? Por exemplo, a questão de a gente vê casos em que enfermeiro não aplica direito ou finge que está aplicando a vacina. A gente já viu casos de fura-fila, né? De pessoas que não estavam no grupo de prioridades e acabaram sendo vacinadas. E os 2 projetos aprovados hoje, eles são voltados a resolver parte desses problemas, criando então tipos penais, ou seja, tipos de crimes no nosso Código Penal. Para falar sobre o primeiro deles, a gente vai diretamente ao Salão Verde com o repórter Lincoln Macari, que acompanhou a sessão toda de hoje também e vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Dini. Muito importante essa discussão, né? Porque afinal de contas, pelo nosso direito, pela forma como o direito é exercido no Brasil, você só tem punição, o direito penal ele precisa de uma tipificação, exige que aquela conduta errada, seja ela intencional, ou seja, dolosa, seja ela não intencional ou culposa, ela esteja descrita na legislação penal, e é por isso que a cada novidade, né, de má comportamento da sociedade, exista a discussão de um aprimoramento do nosso Código Penal. E aí, Dini, complementando isso que você trouxe, o que o projeto votado, aprovado agora com uma quase unanimidade, diríamos, né? O projeto teve unanimidade. Houve apenas uma discussão ali sobre um destaque que acabou retirado. Podemos dizer, portanto, que o projeto teve aprovação unânime e cria esses 3 novos tipos penais. Como não dá para a gente usar na legislação penal o nome fura-fila, que é o que as pessoas acabam sendo, né, as que cometem esse crime, o tipo penal novo criado é o de infração de medida de imunização. A pena para quem infringe essa ordem de prioridade na vacinação ou afrontar, né, a operacionalização da vacinação vai de 2 a 5 anos, mais multa, e ela pode ser acrescida ainda de 1/3 se a pessoa, por exemplo, falsificar um atestado. Se a pessoa falsificar um atestado de que ela tem uma comorbidade, por isso ela precisa ir para frente na fila, além dos 2 anos, dos 2 a 5 anos de reclusão, ela pode ter a pena ainda acrescida de 1/3. Os outros 2 tipos penais, as 2 tipificações de conduta penal, né, para usar o termo jurídico, peculato de vacinas. O que é o peculato? É quando um servidor público rouba algo público. Então, o peculato de vacinas ou bens medicinais, insumos, testes, vai levar o funcionário público a uma pena de 5 a 15 anos mais multa. Pena pesada. Para desestimular mesmo casos como os que a gente já viu noticiados. E, por fim, corrupção em plano de imunização, que a pessoa pagar para ser imunizada na frente, ou receber para imunizar alguém na frente, 2 a 12 anos de reclusão, mais multa e mais 1/3 se essa vantagem for pecuniária, for em dinheiro mesmo ou alguma outra vantagem pecuniária, não for um mero tráfico de influência, por exemplo. Então fica ainda mais grave, 12 anos, que é a pena máxima. Mais 1/3 pode levar a pessoa a ficar presa aí 15, 16 anos. É uma pena
bem pesada. E aí houve uma discussão importante também, Dini, sobre, e que foi incorporada pela relatora, que é essa questão de você simular que está aplicando a vacina para guardar a vacina e depois revender ou fazer. Nesse caso, tem mais uma pena combinada que vai de 3 meses a 1 ano em dobro. Ou seja, na verdade, 6 meses a 2 anos, que se soma a algumas dessas penas anteriores, se você simulou a aplicação de uma vacina, porque além de mau caratismo, isso gera um risco, né, para a pessoa que recebeu falsamente essa vacina. Gini. Lincoln, só para a gente corrigir então, porque nesse último texto que a deputada Margarete Coelho apresentou aqui no plenário, o nome acabou sendo trocado detalhezinhos. Só para a gente consertar então, os tipos penais seriam infração de plano de imunização, e aí é para quem fura de fato a fila ou de qualquer forma vai contra, afronta um plano de vacinação, seja ele nacional, estadual ou municipal. Também tem a corrupção em plano de imunização, que é quando a pessoa, né, se vale do cargo em benefício próprio ou para beneficiar outra pessoa, ou também porque vai contra o plano de vacinação. Tem a questão do peculato de vacinas, que é quando a pessoa se apropria, né, de bens ou da própria vacina, e o peculato qualificado, que é quando a pessoa coloca a vida de outra em risco, por exemplo, fingindo que está aplicando a vacina e, no caso, a pessoa não está sendo vacinada, né? Então, o paciente acredita que está sendo imunizado e, na prática, não está sendo imunizado e vai acabar se expondo ao risco e podendo aí até morrer. Esse é o projeto um pouco mais complexo, né? Ele traz aí 4 novidades no Código Penal, e esse foi o último projeto aprovado agora há pouco. Lincoln, você chamou a gente? Sim, apenas para complementar, né, Dini, que uma discussão importantíssima que aconteceu no final, um embate, inclusive, o pessoal da área do direito e o pessoal da área da medicina, e no caso, por exemplo, de que você terminou de vacinar todas as pessoas da fila que estavam agendadas para aquele dia e sobrou 1, 2, 3 doses, você vai jogar essa dose fora? Não pode. Então, nesses casos, se você imuniza mais uma pessoa, isso não está incorrendo no crime de fura-fila. E aí teve um embate interessante, tinha uma proposta para deixar isso muito mais claro na lei, mas o que o pessoal da área de direito, inclusive a relatora colocou, é que não existe essa possibilidade, uma vez que só quando há intenção realmente de burlar a lei é que uma pessoa pode ser denunciada e punida. Esse foi um embate teórico interessante e que mostra a preocupação de todos os parlamentares, independente de que lado estivessem no debate, de evitar excesso de punição por um lado, mas garantir essa regra legal que impedisse os fura-fila, né, Dini? Essa questão das sobras de vacina, ela já vem trazendo um grande debate também, não só aqui dentro do plenário, mas também nas cidades em que a vacinação está acontecendo, né? A gente tem até um apelido já para isso, a xepa da vacina. Em alguns municípios, como o município do Rio de Janeiro, há uma tentativa até de se colocar padrões e colocar regras, justamente porque em alguns postos de saúde tem até confusão, às vezes. Então, há aí uma preocupação dos legisladores, dos deputados e deputadas que estão aqui pensando nisso e em tentar evitar e proteger também os profissionais de saúde que estão participando desse plano de vacinação. Vale dizer que a deputada Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, queria deixar essa questão mais clara, mas até por sugestão da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, essa questão deve ser dirimida quando esse projeto for analisado no Senado, para onde segue tanto esse projeto de lei de número 25, como também o projeto de lei de número 27, que aumenta a pena para quem destrói, inutiliza ou deteriora a vacina ou insumo usado para enfrentar a pandemia de Covid-19. Mas se você está sabendo de algum caso desse negócio envolvendo a xepa da vacina aí, a relatora desse projeto, ela disse que não aceitou essa sugestão, ela deixou isso bem claro, assim como o Lincoln falou agora há pouco, porque não é possível punir, porque é preciso
preciso ter intenção, é preciso ter o dolo, né? Então, quem está aplicando esse resto de vacina em outra pessoa que não está na lista de prioridades, na verdade, ela está, na verdade, trabalhando pela economicidade, né, do horário público, né, do orçamento público e não tentando aí burlar algum tipo de regra. Enfim, vamos adiante, né, que tem mais projetos. Coelho, do Progressistas do Piauí. Isso. Vamos lá para outra proposta. Uma outra proposta relacionada também à Covid-19 foi aprovada no dia de hoje e, no caso, de qualificar, aumentar a pena para quem inutiliza ou destrói vacina ou qualquer tipo de insumo relacionado à vacina. Sobre esse assunto, o repórter Lincoln Macário conversou mais cedo com o relator da proposta. Vamos ouvir agora. Primeiro projeto em relação ao combate à pandemia já aprovado aqui na Câmara, uma votação relativamente simples, uma confluência muito grande dos parlamentares nessa direção, um projeto que aumenta a pena em caso de destruição de vacinas ou insumos. A gente sabe que, infelizmente, existe um movimento anti-vacina no mundo. A gente já teve casos, inclusive, de gente ameaçando quem quisesse vacinar, o que é lamentável. O esforço coletivo devia ser, sem sombra de dúvidas, para ampliar o número de pessoas vacinando, mas esse recrudescimento da legislação penal foi necessário diante das ameaças que estamos vendo em todo o país. O deputado Marco Bertaioli, PSD de São Paulo, foi o relator da matéria, que foi aprovado com relativa tranquilidade. Houve ali alguma tentativa de modificação, sempre no propósito de aperfeiçoar, né, deputado? Olha, nós estamos vivendo um momento completamente atípico. E é natural que, para um momento como esse, surjam também necessidades de atipicidades para enfrentamento dessa pandemia. A Câmara Federal tem dado as respostas adequadas conforme as demandas estão surgindo e, no caso específico da vacinação, nós todos estamos acompanhando a dificuldade do acesso à vacina em si, a dificuldade da distribuição desta vacinação. Então não é razoável que a gente trate a destruição de uma vacina ou de qualquer insumo que tenha sido adquirido para o enfrentamento de pandemias, no caso específico a Covid-19, que este insumo, essa vacina, sejam negligenciadas, sejam destruídas de uma forma dolosa, de uma forma proposital. É bastante importante deixar claro que nós endurecemos a penalidade para aquela ação proposital, aquela ação dolosa de destruir, inutilizar e não ter o mínimo cuidado com a vacina ou qualquer um desses insumos. Tratar a destruição proposital de uma vacina da mesma forma que um dano material, como por exemplo destruir um orelhão, que também é penalizado, não pode ter a mesma dosimetria, a mesma penalidade. Então, no caso específico da inutilização proposital de um bem que pode salvar uma vida, que é o caso da vacina, merece o seu recrudescimento da pena. Lembrando que dano ao patrimônio público, é bom que a gente diga, já tem uma penalidade de 6 meses a 3 anos, o que foi considerada pequena, e havia também uma discussão se deveria direcionar isso apenas para essa pandemia. Não, né? É um caso que pode permanecer na legislação para outras emergências sanitárias. Sim, a alteração na legislação, no Código Penal, ela é para todos os sistemas, modelos, regimes de exceção no caso de saúde pública. Há um decreto de calamidade pública que respalda o enquadramento de uma inutilização de uma vacina ou de um insumo para enfrentamento desses momentos de exceção. O senhor já falou, mas rapidinho, para tranquilizar quem está na ponta vacinando, queimou um freezer. As vacinas saíram da temperatura em que elas têm, digamos assim, são ativas. O próprio fabricante manda destruir aquelas vacinas que ficaram por um longo tempo sem refrigeração. Esse caso, a pessoa está completamente livre, né? Claro, nós temos aquelas condutas que fazem parte do cotidiano e que não são responsabilizadas como um dolo. É um acidente, pode até ser uma imperícia, se for o caso, mas não uma ação dolosa. O que a legislação propõe é desincentivar qualquer ato de vandalismo, alguém invadir um posto de saúde, destruir tudo por ser contra a vacina. Estes casos, dolosamente, de uma forma deliberada na destruição, serão penalizados com 1 a 5 anos de reclusão. Muitíssimo obrigado, deputado. Obrigado. Marco Bertaioli, PSD de São Paulo. 30 segundos.
Bom, vale a gente ressaltar, né, Márcio, que essas duas propostas sobre a Covid vão agora para análise dos senadores. Exatamente. E além desses dois projetos de lei que penalizam, punem condutas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, à vacinação, o plenário da Câmara dos Deputados também aprovou hoje um projeto que institui o sistema híbrido de votações para permitir a volta do trabalho nas comissões permanentes e, eventualmente, também as comissões temporárias da Câmara, Dini. Exatamente. Desde a pandemia, né, desde que se começou a pandemia de Covid-19 aqui no país, desde março do ano passado, basicamente, foi implantada aqui na Câmara dos Deputados o sistema de deliberação remota. Inclusive, é exemplo para parlamentos do mundo inteiro, porque foi um sistema feito rapidamente e que traz confiança e segurança para o processo de votação e que permitiu o trabalho da Câmara dos Deputados durante todinho o ano passado. Foi, inclusive, esse sistema que permitiu votações super importantes, como a criação do auxílio emergencial. Enfim, esse sistema de deliberação remota, ele vem sendo utilizado na Câmara no ano passado, mas apenas para o plenário, porque se entendia que havia uma complexidade muito grande de comissões. A gente sabe que aqui na Câmara dos Deputados são 25 comissões temáticas, isso só as permanentes, isso fora as comissões especiais que são criadas para analisar cada assunto separadamente. Ou seja, era só o plenário que estava funcionando de forma remota para evitar que os parlamentares e os assessores tivessem que vir até aqui para evitar, né, evitar o risco, na verdade, das pessoas pegarem o novo coronavírus. Agora, entende-se que já há mais conhecimento sobre as medidas de segurança e que é possível, então, voltar o trabalho das comissões. Então, esse projeto ele era super importante para permitir isso, para permitir um trabalho remoto e presencial ao mesmo tempo. Um sistema híbrido. Isso, esse sistema híbrido que o Márcio falou. A gente vai falar um pouquinho com o Lincoln Macário a respeito disso. Lincoln, a sessão ela teve alguns embates a respeito dessa questão de ter presença aqui na Câmara, aumentar a quantidade de pessoas circulando no prédio do Congresso Nacional. Nem todos os parlamentares estavam favoráveis a isso, né? A gente sai de um sistema atualmente que é hoje em que praticamente todo mundo está na votação remota e vai para um sistema híbrido, como vocês mesmos colocaram, de presença, e o sistema remoto ficando prioritariamente para quem é grupo de risco, mas essa presença na casa não é ainda um liberou geral. A casa, por exemplo, tem 513 deputados e o que está se articulando para permitir no máximo de pessoas dentro do plenário, de deputados dentro do plenário, é 140, ou seja, algo em torno de 1/4 e 1/3 do conjunto da casa, ainda restrito para jornalistas, não vão poder entrar como não podem hoje, mas acompanhar de fora. Assessores continuam de fora, inclusive havia uma discussão se permitiria um assessor por bancada, como são 28 bancadas, seriam 28 assessores podendo entrar, consequentemente menos 28 deputados podendo entrar. Então isso foi rejeitado, ficam só mesmo os deputados, o pessoal da segurança, o mínimo de pessoas possível, máximo de 140 pessoas. E aí essa restrição também vai valer para as comissões. Lá nas comissões, isso vai ser estabelecido o mínimo de pessoas dentro dos plenários, até porque tem plenário de tamanho diferente, o número de integrantes das comissões é diferente. A CCJ, por exemplo, tem 66, tem comissão que tem 30, então isso vai ser definido em parte pelas próprias comissões e não pelo presidente da comissão, como se previa inicialmente, ou seja, vai ter que ter consenso. E mais, a mesa diretora vai ouvir especialistas em saúde, em segurança e vai definir também os critérios gerais para garantir aí o mínimo de pessoas, o maior distanciamento possível, por conta desse ser ainda a melhor forma de se evitar a contaminação, a ampliação do número de casos para dessa pandemia. Curioso, por exemplo, também é que as audiências públicas, que são tão importantes aqui, antes da pandemia, a gente chegava a ver 25 audiências públicas acontecendo em um dia só.
essas audiências públicas elas vão continuar totalmente virtuais e preferencialmente na segunda e na sexta, para não pressionar as reuniões de deliberação das comissões na terça, quarta e quinta. Existia até uma sugestão que não foi acatada no texto, mas ela vai ser uma proposta a ser discutida pela mesa de número máximo de comissões trabalhando simultaneamente. A sugestão do PCdoB era 7. Os técnicos é que vão dizer qual é o número adequado, inclusive de acordo também com a composição das comissões. E aí, repito, o sistema é híbrido com preferência para quem é do grupo de risco, tem comorbidades, por exemplo, mas ainda não é um liberou geral para todo mundo que quiser vir, entrar no plenário Ulisses Guimarães ou nos 16 plenários das comissões. Dini, Salema. E Lincoln, Dini, vale lembrar que essa autorização para a volta do trabalho das comissões vale também para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Essa inclusão foi feita, inclusive, por meio de uma emenda na discussão, na tramitação. Foi modificado aqui no próprio plenário, né? Exatamente. Então, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que analisa as possíveis faltas dos deputados também vai voltar a funcionar e isso de forma híbrida, ou seja, com presença física e também com remoto. Isso, gente, como é um projeto de resolução, já vai começar a valer já a partir Já foi promulgado. Isso, exatamente, já está valendo já. E a ideia é que as comissões voltem a funcionar mesmo depois da semana do Carnaval, ou seja, não na semana que vem, na outra. Isso segundo as previsões do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que ele já falou a respeito disso. Márcio, só mais uma informação, gente. Eu quero deixar claro que as comissões, não foram todas as comissões que não funcionaram ano passado, né? A gente tem uma comissão que funcionou sim, e foi muito importante durante todo esse período de pandemia, que foi a comissão para a verificação de enfrentamento ao Covid-19. Exatamente. Fala direitinho o nome aí para a gente ouvir. Comissão externa de enfrentamento, de monitoramento das ações de enfrentamento ao coronavírus. Isso, exatamente. Bom, essa comissão foi ela que debateu com os grandes especialistas, que ouviu o governo a respeito do que estava sendo feito, que propôs sugestões, enfim, todas as ações que foram aprovadas aqui na Câmara foram encabeçadas por essa comissão, então foi uma comissão muito ativa ano passado, que trabalhou demais do começo ao fim do ano. Comissão que foi coordenada pelo deputado professor Luizinho, deputado doutor Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e a relatora, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Enfim, gente, essa foi a primeira semana de votações em 2021 deste ano, né? Com o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, uma nova mesa diretora, que é a mesa que conduz os trabalhos da Câmara dos Deputados e também a parte administrativa aqui da Câmara dos Deputados. Foram 5 propostas aprovadas no plenário durante essa semana. Como eu disse, no dia de ontem o tema foi basicamente economia, o dia de hoje basicamente a pandemia de Covid-19. Então, só para a gente encerrar aqui, fazer um resuminho rápido do que foi aprovado. Então, hoje, esses 2 projetos relacionados a crimes de infrações que estão sendo colocados, de crimes que estão sendo cometidos durante a pandemia, que querem tornar crime, né? No caso, fura-fila ou destruição de vacina, enfim, ou subtração de vacina também, né? Também tem a questão de inutilização da vacina que eu acabei de falar, os fura-filas, né? E isso da Covid. Mas ontem foi aprovada a autonomia do Banco Central e também novas regras para o mercado de câmbio. Essas novas regras para o mercado de câmbio vão para o Senado. A autonomia do Banco Central já foi para a sanção presidencial. É isso, gente. Eu convido você que acompanhou a gente até agora a assistir o resumo da semana, que vai entrar no ar amanhã à tarde na programação da TV Câmara e também nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Você pode acompanhar tudinho e eu vou tentar traduzir para você o que todas essas aprovações fazem diferença na sua vida. Enfim, continue acompanhando a nossa programação e todas as notícias a respeito da Câmara dos Deputados também em nosso site www.câmara.leg.br. A gente fica por aqui e a gente volta semana que vem.